Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui novamente neste domingo, dia 1º de fevereiro de 2026, às 2h55 da tarde, para darmos sequência no nosso curso, nosso módulo preparatório, né, da expansão de consciência, fazendo a partir desse vídeo uma transição para o próximo tema, que agora começa a entrar de fato, né, no detalhe do mundo, do universo das energias. Então, esse é um tema que me inspira muito, um tema que eu tenho muita afinidade, que eu amo de paixão desenvolver e falar sobre isso. Então, estou bem aqui empolgado com essa aula e espero que seja bem proveitosa para vocês. Por isso, eu começo agradecendo a Deus, agradecendo aos mentores que estão nos amparando nesse momento, né? Tanto eu do lado de cá, como vocês do outro lado, para que a gente possa ter uma excelente aula, para que a gente possa ter o nosso campo aberto para assimilar melhor as ideias e assim a gente conseguir avançar de maneira mais rápida nas transformações interiores, que é o que nos interessa aqui, certo? Então, pessoal, começando, eu vou fazer um breve resumo, recapitular de maneira breve o que a gente veio falando até agora, né, o próprio tema dessa aula, né, que é a transição da aula anterior para a nova, já nos traz a linha de frente, né, sobre uma tenuidade ali, para melhorar a nossa compreensão. Então, recapitulando de maneira rápida, primeiramente a gente falou sobre a Trindade. Na linha de frente da Trindade, eu tentei trazer para vocês o raciocínio sobre, entre aspas, tá? Cargos e funções, para facilitar ali a compreensão. Qual é a função do pai? Qual é a função do filho? Qual é a função do espírito? As responsabilidades de cada um, trabalhando o pai, ora, de maneira isolada, porque o pai tem a independência dele, e a possibilidade do trabalho em conjunto com a Trindade. Então, tentei trazer para vocês esse paralelo sobre cargos e responsabilidades para facilitar a compreensão daquilo que ainda é muito complicado da gente assimilar. Trouxe para vocês, com isso, que o espírito, ele na Trindade, né, o espírito primordial, ele é o manipulador de energias, ele é o regente, ele é o corpo desse universo local que a gente vive. O que é um universo local? É um universo aqui. É esse que a gente está vivendo, que é regido pelo tempo e pelo espaço. Então, estamos dentro do corpo, estamos contidos no corpo dele, e ele sendo a mente ancestral, o manipulador de energias. Por que eu estou enfatizando isso? Porque se nós, né, a centelha divina, a centelha de Deus, do Criador primordial, se ela habita em nós e temporariamente nós ainda nos vemos individualizados, então, e estamos traçando o caminho do retorno para casa, que é a jornada da individuação proposta pelo Jung, né? Que seria a iluminação espiritual, então a jornada da iluminação espiritual, para eu poder simplesmente relembrar que Deus habita em mim, que eu sou uma centelha do Criador conectada a tudo e todos. Só que relembrar isso implica numa tremenda transformação interior, postura interior, grau de resolução interior de traumas, bloqueios, crenças e tudo mais, para poder expressar a essência que é de Deus.
Caso contrário, óleo e água não se misturam. Enquanto ainda temos óleo e água, às vezes nós externamos óleo, às vezes nós externamos água. Ou seja, às vezes aquele lixo emocional que a gente tem guardado dentro de nós, ele acaba sendo espirrado, derramado nas pessoas. Então a jornada consiste na resolução desses elementos. Na resolução desses elementos, nós poderemos, como eu diria, experimentar atributos que são do espírito, do manipulador de energias. E que, por uma questão de falta de clareza, muitos desses processos são vistos como milagrosos, porque eles são desconhecidos. Mas para quem vai se limpando, se trabalhando, se afinizando, se sintonizando, vai tendo a compreensão profunda de causa e efeito, esses fenômenos de cura, fenômenos de doença, fenômenos de materialização, dentre outros, são tidos como algo natural ao espírito e não visto como sendo algo desconhecido, mas experimentado, experienciado e conhecido em profundidade. Então, para a gente chegar nisso aí, a gente começou esclarecendo sobre a dinâmica da mente e iluminação espiritual, na qual entendemos aqueles aspectos primitivos da nossa mente, né, do nosso cérebro, essa comunicação, né, essa ligação entre mente e cérebro, a dinâmica de funcionamento dela e os elementos ali que dentro dessa dinâmica acabam sendo registrados e acabam atrasando a nossa jornada ou nos prendendo em padrões de comportamento, nos prendendo em tomadas de decisão que não nos levam ao fluxo divino. Sendo o fluxo divino, a gente também comentou, como sendo tudo aquilo que gera mais amor para mim e para tudo e todos, que gera mais alegria em mim, em tudo e todos, que gera maior desenvolvimento, prosperidade, saúde em mim, tudo e todos, certo? Depois da dinâmica da mente, a gente comentou um pouquinho, vou ter que ver aqui porque eu acabei me esquecendo. Dinâmica da mente, o paradigma da consciência. Aí a gente entrou no paradigma da consciência para poder explorar um pouco das crenças limitadoras que nós absorvemos em sociedade e que nos travam, né, nessa evolução lúcida, um pouco dos condicionamentos mentais que estão ligados também à falta de prosperidade, que estão ligados ao desarranjo da saúde, que estão ligadas à escassez financeira, que estão ligadas à linha de antifluxo. Explicamos também um pouco de como a sociedade vem vivendo dentro desse universo patriarcal e por isso, na dinâmica, né, do patriarcado, ela veio sendo regida por essas linhas de raciocínio, muitas vezes ligadas à desarmonia interna, desarmonia mental, desarmonia emocional, desarmonia energética, espiritual, certo? Mas nós viemos vivendo inseridos nessa sociedade e por isso acabamos de maneira inconsciente absorvendo, né, certos condicionamentos e certas crenças que agora estão na hora, que agora está na hora da gente revisitar tudo isso aí, da gente questionar tudo isso aí, né, para a gente poder transcender. Então é isso. E então, nessa aula,
a gente vai fazer a transição para o mundo das energias. Uma vez que tudo isso que eu falei ficou claro, pelo menos da minha parte aqui, espero que vocês tenham acompanhado as aulas, estudando os materiais complementares, fazendo a autoavaliação, pausando, voltando naqueles momentos que ficaram mal esclarecidos, ou naqueles momentos que talvez não teve uma assimilação boa das ideias que estavam sendo passadas. Então, ó, criticidade, tá? Criticidade para vocês caminharem rápido nessa jornada evolutiva. Então, entendendo que tudo isso veio acontecendo, agora a gente entra para poder abrir melhor essa malha energética e entender ferramentas, entender dinâmicas, entender os elementos ali contidos nessa malha que podem, que se trabalhados de maneira lúcida, podem acelerar a minha evolução, podem acelerar os meus resultados na vida, como também podem acelerar transformações que eu quero materializar nessa existência. Então, feito a introdução, geralmente de 10 a 15 minutos, né? Que eu pretendo sempre gastar com a introdução. Feito isso, eu vou entrar para vocês, fazendo essa transição, regido aqui pela orientação desse livro. Deixa eu ver se não vai aparecer na câmera direito. Estado vibracional. Aí, ó. Estado vibracional, que é um livro da Nancy Trivelato. Esse livro aqui meu é uma edição de 2019. Existem edições já mais atualizadas. É um excelente livro, indispensável para aquela pessoa que quer de fato causar uma diferença na jornada evolutiva nessa encarnação, na jornada evolutiva dela. É um livro ímpar, sem precedente, é um livro ali muito técnico e é um livro livre, ao meu ponto de vista, né? Livre de dogmas, livre de condicionamentos religiosos e etc. Ele é muito técnico, ele é muito universalista, ele é muito imparcial em relação a muita coisa, né, que a gente vê por aí. E é um livro que quebra muitos mitos, mitos que a gente vai aprendendo, né, porque hoje em dia religiosidade, espiritualidade tá na moda, tem muita gente aí se atrevendo a ser guru, se atrevendo a ter a última palavra, né, a respeito de um tema ligado à espiritualidade, e muita besteira vem sendo ensinada. Como a gente olha para uma pessoa e a gente acredita nela, o mérito, a gente então acaba, por isso, absorvendo as besteiras que um ou outro vem falando por aí. Por isso que eu sempre reforço para vocês, né? Não é uma questão aqui eu, Guilherme, trazer uma verdade para vocês, mas eu sempre reforço o seguinte: peguem sempre a fonte. De preferência, estudem pela fonte. Parece que o vídeo aqui tá bem ruim, né? Deixa eu desligar e ligar de novo. Aí, o vídeo vai ficar ruim e a gente vai seguir dessa maneira. Pessoal, então, lendo aqui, ou melhor, talvez eu corte. Não, não vou cortar e voltar, não. Vamos dar sequência. A aula talvez fique um pouco extensa, tá? A não ser que eu mude aqui de câmera. Aí ela vai ficar escura. Mas é assim que vai ser.
Vamos ver. Vamos ver. Pronto. Aí. Vamos seguir desse jeito. Assim ficou melhor, certo? Pessoal, então é o seguinte. Livro Estado Vibracional da Nancy Trivelato. Eu vou ler com vocês, a aula vai ficar grande. Vão pausando, administrando isso aí. Tem alguns trechos que eu quero ler e comentar para a gente fazer essa transição de tudo que a gente veio vendo. Então, vou começar aqui, ó. A... Opa! Cai não, bem. Cai não, cai não. Cai não, cai não, cai não. Pronto. Olha só. Eu estou aqui na introdução geral do livro, tá? Vou começar por aí. E a gente vai falar só sobre essa questão das energias, fazendo uma introdução em relação a isso, que nas próximas aulas eu vou explorar melhor o tema, tá? Mas então começa assim, ó. Aqui no meio da página, ela começa assim. A complexidade de estudar qualquer fenômeno humano interno, psíquico, subjetivo, é reconhecida em muitas áreas da ciência. Em busca de uma abordagem que permitisse a pesquisa e a interpretação de dados quanto à fenomenologia e realidade não puramente físicas, o estudo da consciência multidimensional alicerça-se no modelo paradigmático consciencial, o qual é assim denominado por ter a consciência multidimensional, não local, como sua base, contrapondo-se a paradigmas materialistas. Está fundamentado no pressuposto básico subjacente de que a consciência é um elemento primário, causal, independente da matéria e energia. Portanto, segundo esse paradigma, a consciência não é considerada um epifenômeno do cérebro, mas sim a própria essência do ser. Então, isso aqui eu já trabalhei com vocês, né, essa abordagem em aulas passadas, vou dar sequência. Podemos ainda considerar esta abordagem como um paradigma multidimensional, fundamentado no modelo de que a realidade estende-se além do mundo físico ordinário, admitindo a existência de dimensões não físicas da realidade, e que emprega, portanto, ângulos mais amplos de análise e interpretação de certos dados ou fenômenos. Então, já falei isso aqui para vocês também. Quando a gente vai analisar um resultado que a gente está tendo, se o meu olhar ele não está suficientemente expandido para compreender os elementos multidimensionais, vai ficar complicado. Seja na área da saúde, seja na área da prosperidade da empresa, seja na área da transição, né, da escassez para a prosperidade financeira, por aí vai. Então, dando sequência, dada a inexistência de instrumentação capaz de analisar a consciência diretamente, a metodologia inclui, mas não se limita a autoexperimentação, ou seja, a vivência direta dos fenômenos subjetivos com o intuito de investigá-los. Então, essa ferramenta é conhecida como autopesquisa. Vou falar mais para frente melhor desse tema com vocês, mas que já fique claro, né, sendo redundante aqui, de maneira proposital, é preciso que a gente, eu e cada um de vocês, experiencie essa realidade subjetiva, ou seja, experimente. E experimente tendo o máximo possível de alicerce de estudos, de preferência várias frentes, para usar a criticidade de maneira ali a questionar, né, um ponto de vista, uma verdade, uma linha de raciocínio que, vamos supor, o kardecismo traz, que a, a linha da Umbanda traz, que o Candomblé traz, que o catolicismo traz, o hinduísmo, o budismo, o pessoal da física quântica e tudo mais. A, a teosofia e por aí vai, né? Observar ali, né, como eles desenvolvem a linha de raciocínio
Experimentar isso aí para ter criticidade, para poder então ter embasamento. Embasamento do que é uma verdade, daquilo que se mostra como sendo uma pseudo-verdade. Muitas vezes isso aí acontece. Muitas vezes nós somos enganados por espíritos levianos em função ali de falta de reforma íntima, mas a gente não percebe que está faltando a reforma íntima. Então, natural, dentre outras coisas. Olha, aí eu dou sequência aqui, vou pular um pouco, tá? A bioenergia é conhecida desde a antiguidade, porque é o tema que a gente vai entrar aqui agora. Bioenergia. Então, a bioenergia é conhecida desde a antiguidade e, por isso, possui muitos sinônimos ou termos equivalentes, entre os quais se incluem. Olha, presta atenção, porque isso aqui é super importante. Para a gente trabalhar de maneira universalista e de maneira simples, né, trazendo a espiritualidade como algo simples, como algo natural, é preciso que a gente faça essas correlações para poder se comunicar melhor, para poder compreender melhor aquilo que cada um está trazendo. Então, a bioenergia tem termos equivalentes. Olha só, a caixa nos induz, Qi ou Ti na China, ligado à acupuntura, energia biopsíquica, energia vital, fluido vital, que é voltado para Allan Kardec, a libido do Freud, luz astral, trazido pela Blavatsky, magnetismo animal, pelo Mesmer, orgônio, pelo Reich, prana, que é usado na Índia, né, principalmente na linha da yoga, mana, que a gente vai encontrar no Havaí, na pessoal ligado à runa, e mais recentemente vem sendo também chamada de biocampo, de modo mais amplo, para a energia. Então, neste livro, muitas vezes uso apenas o termo energia para fazer referência a esse conceito. Tá? Então, tudo isso aí é simplesmente uma maneira diferente de falar devido a questões culturais, religiosas e tudo mais. Então, são maneiras diferentes de falar de bioenergia. E bioenergia, porque bio significa vida. Então, a energia vital, a energia da vida, a energia mantenedora da vida. Dando sequência aqui com vocês, agora eu vou passar um pouco, né, para frente. Eu vou entrar aqui no tema 2, que é para do livro, né? Para a anatomia da interface energética e para a fisiologia do EV e da OLV. E aqui, no meu livro, é a página 36. Então, eu começo aqui, ó. A interface energética funciona, nós vamos explorar isso nas próximas aulas. Então, a interface energética, ela funciona ao modo de agente amalgamador entre o corpo e o paracorpo. Quando ela fala corpo, corpo biológico, tá? Esse aqui que a gente toca. Quando fala de paracorpo, para é um prefixo que significa além de. Eu já falei isso com vocês. Então seria o corpo além deste corpo. Ou seja, o próximo corpo, ou o próximo veículo de manifestação da consciência, que é chamado de corpo astral, que é chamado de corpo emocional, que é chamado de perispírito, tá? Tanto faz o nome, mas só para vocês entenderem. Então, a interface energética funciona ao modo de agente amalgamador entre o corpo e o paracorpo. Interface energética, que também é chamada de corpo energético ou duplo etérico, dentre outros nomes. Em outras palavras, é um tipo de ponte ou conexão interveicular entre os corpos físico e extrafísico. O termo interface energética expressa de modo direto o seu papel como instrumento ou veículo para a nossa manifestação, pois percebemos e agimos por meio dessas energias, bioenergia e energia consciencial, ao mesmo tempo que elas nos interligam ao corpo físico, fazendo a interface entre o paracorpo e o corpo. Então aqui tem uma figura mostrando, não sei se eu vou conseguir, se eu mudar esse efeito, eu acho que eu consigo.
Deixa eu ver aqui. Já não sei. Plano de fundo. Não sei colocar sem esse desfoque. Não vou perder tempo com isso também. Então vamos lá. Não consegui aqui. Aqui, ó. Tem dois corpos, tá? Então, esse corpo aqui. Que dificuldade, hein, bem? Aqui, ó. Esse corpo de baixo é o físico. O corpo de cima aqui é o paracorpo. E tem uma ligação entre eles. O que liga eles é essa interface energética. É uma cola. Porque esse corpo biológico é descartável. E a gente continua a viver a partir do espírito, né? E a consciência continua dessa para outra, né? A viver a partir do próximo veículo. Então, para que a ligação entre um veículo e outro se dá a partir das energias. Então, o próximo veículo, que seria esse corpo astral, ele é ligado a partir desse corpo energético. Dando sequência, olha só. A interface energética. Aqui, ó. A interface energética é a primeira responsável pela nossa percepção da realidade sutil, a realidade extrafísica, e obviamente das energias sutis, além de outros fenômenos multidimensionais e parapsíquicos. Esse veículo energético existe num nível dimensional específico, conhecido como dimensão energética, ou dimensão intermediária, entre a física e a extrafísica, parafísica no caso, né? Embora a interface energética atue como um veículo, a rigor não é considerado propriamente um corpo, já que a consciência não se locomove diretamente através da interface energética, como faz no caso dos corpos físico e extrafísico. Então, aqui eu já falei para vocês disso aí. Tudo tem seu duplo e existe uma dimensão que eu vou recapitular com vocês, chamada de Dimener, né, que é a dimensão energética que ela está trazendo aqui. E esse corpo ele está apropriado a esse tipo de estrutura. A energia, dando sequência. A energia que forma a interface energética é essencialmente a energia do paracorpo da consciência. Olha que legal. Ou seja, é a para-energia, é a energia consciencial, que se conecta temporariamente ao corpo. Para-energia é o termo amplo empregado para referir aos diversos tipos e naturezas de energias não físicas, seja da dimensão extrafísica, dos seres extrafísicos, dos campos energéticos e assim por diante. Quando a paraenergia constitui a interface energética, criando a conexão com o corpo físico, ela adquire uma densidade intermediária entre o físico e o extrafísico, porque ela é a ligação, né? Tornando-se o veículo que mantém a vida na dimensão física. Por isso, a energia manifestada pela consciência por meio da interface energética é também denominada bioenergia, energia vital. Entendem? Por quê? Ela é mantenedora da vida. Então, existem todos os processos físicos que a ciência estuda do nosso corpo, existem todos os processos químicos que a ciência estuda no nosso corpo, né? As ligações das células, a maneira com que todas as estruturas e organelas, né, estão conectadas, as causas e efeitos em relação a um monte de coisa. Porém, contudo, entretanto, todavia, se não existe uma energia vitalizando a base, então não tem vida. A célula, ela não vai se desenvolver. Então, a energia vital, ela que vitaliza esse corpo, ela que vitaliza o alimento, ela que vitaliza o lar. Por isso que tem o Feng Shui, que vai estudar questões ali da energia vital de um ambiente. Um ambiente que você entra dentro dele, ele te regenera, ele te recupera, ele te vitaliza. E alguns ambientes, o contrário. Olha que importante isso aqui.
Então, eu vou dar sequência aqui para vocês. Que aí a gente vai começar a questionar aí, como é que está a qualidade dessa energia. Se ela que vitaliza, entende? A qualidade dela é de supra importância. E é de supra importância a gente entender também como que ela está estruturada, para a gente poder, de maneira consciente, trabalhar melhor para qualificar melhor essas energias. Seguindo aqui. A interface energética é composta por energovórtices, ou centros energéticos, conhecidos há séculos como chakras. Provavelmente, milhares de chakras constituem a interface energética. Milhares é um número muito vago, pois pode ser da casa de meros milhares a centenas de milhares. Essa imprecisão é proposital, para indicar grande quantidade, pois na realidade é impossível, com o nosso conhecimento e tecnologia atuais, precisar números. O que a experimentação e relatos nos mostram na prática é que parece haver um lhame, ou conexão energética, para cada mínima parte do nosso corpo, ou talvez para cada célula ou mesmo organela, como a mitocôndria. Então, é o que eu também acredito, é o que a maioria dos pesquisadores trazem, que hoje a possibilidade é que a energia vital se comunique no nosso corpo biológico a partir da mitocôndria. Cada mitocôndria gerada, ela é carregada de um chakra que vitaliza ela, ou que leva energia e informação para ela, a partir dos planos sutis. Dando sequência. Não se conhece de modo completo a constituição da interface energética e pouco se compreende até o momento sobre o seu funcionamento. Tal como o corpo físico é composto por múltiplos elementos, células, incluindo micro-organismos, plasma, espaço intercelular, sistema nervoso, sistema circulatório, sistema endócrino e assim por diante, a interface energética parece ser composta também por uma série de elementos de diferentes tipos, organizados em diferentes níveis sistêmicos. Assim como o conhecimento sobre a constituição do corpo humano está em constante progresso, de igual forma, a constituição da interface energética precisa ser investigada e desenvolvida continuadamente. Como não há forma de dissecar a interface energética e tão pouco tecnologia apropriada para examiná-la, a identificação dos elementos constitutivos da interface energética até o momento é baseada em teorias e proposições feitas a partir de observações e vivências pessoais, algumas registradas desde a antiguidade, o que dificulta sobremaneira as pesquisas. Então, quando a pessoa chega, vocês pegarem um livro, vocês forem fazer um curso, a pessoa trazer a última palavra sobre a proposta, vocês podem ligar um alerta e questionar, porque a gente conhece muito pouco. Os tratados que existem, principalmente ali os tratados hindus, que vão esclarecer, né, sobre os tratados hindus, e inclusive ali também os chineses, né, que vão esclarecer um pouco mais, ou que vão trazer como linha de frente, né, a proposta do conhecimento sobre essas energias, até eles ali existem algumas pequenas divergências e até eles ali não são completos. Então a gente conhece só uma pequena parcela. Dando sequência, entre os componentes mais conhecidos e estudados da interface energética estão as conexões energéticas interveiculares. Nossa, que nome complicado, né? Ou energovórtices. Melhorou um pouco, mas pode melhorar mais, né? Chakras, que se comunicam entre si, ininterruptamente, por meio dos circuitos interchakrais, conhecidos na medicina chinesa como meridianos e na Índia como nadis ou nadis. Eu nunca sei qual é a pronúncia correta. Eu acho que é nadis. Então, beleza. Assim como a gente tem um sistema nervoso no nosso corpo, a gente também tem um sistema ali energético que vai permitir um trânsito informacional
entre os pontos dos chakras, né? Os chakras que são, vou falar melhor na aula que a gente for comentar disso aí, mas é como se eles fossem, qual que é a palavra que o pessoal usa para ficar didático? Portal. É uma analogia, tá? Não é o melhor jeito de esclarecer, mas para ficar didático nesse momento e rápido, chakras como se fosse um portalzinho que permite a conexão entre planos, transportando energia e informação. Beleza? Então, dando sequência, ó, cada um dos chakras, seja ele nomeado e estudado individualmente ou não, transporta ininterruptamente elementos informacionais e energéticos do corpo físico para o paracorpo e vice-versa. Então, isso é importante, tá? Como ele é um caminho, ele é um portal, ele é um ponto de comunicação entre planos, é uma via de mão dupla, tanto vem daqui para lá quanto vem de lá para cá. Então, uma estrutura interfere na outra. É por isso que isso é muito importante. Faça uma pausa. Se você saiu agora, você está com fone de ouvido fazendo outra coisa, se saiu próximo ali do celular, da TV, de onde você está vendo o vídeo, presta atenção, volta aqui. Por isso que é importante compreender, né, a partir dessa verdade, que se eu suplemento o meu corpo físico, melhorando ali, né, a dinâmica eletroquímica e tudo mais, consequentemente eu melhoro o meu processo energético. Se eu, por um outro lado, começo a estruturar melhor, a limpar as camadas de energia, a desbloquear, a fazer um trabalho consciente, movimentando ali, circulando, sutilizando as minhas energias, consequentemente eu favoreço a vitalização celular. Por isso é importante entender sobre energias, para a gente trabalhar os dois lados ao mesmo tempo. Tanto trabalhar a parte biológica, exercício, suplementação, um sono reparador, uma rotina gratificante, e em paralelo trabalhar as energias, desenvolvê-las, sutilizá-las, escaneá-las e tudo mais, para a gente conseguir avançar mais rápido, para a gente conseguir favorecer a nossa saúde, para a gente conseguir vencer desafios prévios, né? Que a gente já se comprometeu a enfrentar e por aí mais. E por aí vai. Eu vou falar aqui mais para frente, ela vai trazer também. Então, o paracorpo é o corpo sutil, extrafísico, também conhecido como corpo astral, psicossoma ou perispírito, por meio do qual a consciência se manifesta durante as projeções na dimensão extrafísica, e também o veículo que porta a consciência após a morte biológica, tá? A gente está falando aqui de projeção astral, projeção anímica, desdobramento, lúcido, tem vários nomes. O paracorpo, segundo se conhece até o momento, é o corpo originador ou sede das emoções da consciência. Os processos emocionais desse corpo e os registros de vivências passadas que o constituem, olha só, são transferidos para o corpo através dos chakras. Assim, as reações e efeitos emocionais expressos no corpo físico são derivados desse. Isso aqui traz para a gente a ideia direta de que existe um corpo programador para esse aqui. Então, quem estuda a flor da vida e etc., né, a parte ali voltada ao que a gente já falou como sendo dinâmica arquetípica, e eu já comentei isso com vocês, entende de uma maneira melhor que existe uma estrutura, uma programação, um projeto prévio que é organizador ou desorganizador para a nossa estrutura biológica. Simples desse jeito. Entender melhor o que está, as informações que estão desarranjando a minha
meu programa biológico, é de suma importância se eu quiser corrigir isso a passos largos. Então, o referido registro acumulado de vivências passadas, formador do paracorpo, quando ela está falando de vivências passadas, ela está falando a vidas passadas, tá? Então, o registro acumulado dessas vidas passadas, formador do paracorpo, que é formador do corpo astral. Então, de novo, eu vou reforçar com vocês, isso é muito importante entender. O corpo biológico é descartável, o corpo astral é descartável. Quando o pessoal fala de espírito, e espírito nada mais é do que nós desencarnados, para facilitar a compreensão, e esses espíritos se mostram, na maior parte das vezes, né, como um corpo parecido com o nosso, e principalmente um corpo que, de fato, uma vida que ele experimentou, esse corpo é descartável, porque o espírito que está vivendo pelo corpo astral vive num plano que é também temporal, regido pelo tempo e espaço. E eu já expliquei para vocês que a jornada evolutiva nos leva a experimentar em algum momento da nossa existência o plano atemporal. E esse plano atemporal, a estrutura dele é diferente. A estrutura dele não vai ter o corpo astral, certo? Então, o referido registro acumulado de vivências passadas, formador do paracorpo, então os espíritos que estão ainda no corpo astral estão em evolução. Alguns são melhores do que nós em termos evolutivos, outros estão na mesma linha de raciocínio, outros são até inferiores. Por isso que se você dá cartas demais para um espírito, por achar que só por ser espírito ele é mais evoluído e está em contato com você, isso e aquilo, cuidado, tem de tudo. Formador do paracorpo que determina suas tendências e características básicas é chamado paragenética. Então, o que ela está falando aqui? Esse acúmulo de registro de vidas passadas que está impregnado no paracorpo, no corpo astral, e que é descarregado no corpo físico, né? Criando tendências e características para o corpo físico, essa estrutura é chamada de paragenética, ou seja, a genética além desta. Em analogia com a genética humana. A paragenética é o registro informacional que estabelece tendências e padrões, não só comportamentais ou conscienciais, mas também para a formação do corpo humano. Contudo, diferente da hereditariedade humana, ela é mais maleável, pois como foi estabelecida pela própria experiência e realidade íntima, intraconsciencial interna do indivíduo, as vivências e aprendizados efetivos na evolução podem alterar o registro paragenético. Então é por isso que as leis divinas imutáveis são perfeitas. Tudo isso aí vai nos colocar num campo magnético coerente com a família que a gente vai encarnar, coerente com as tendências genéticas da família que a gente vai encarnar, coerente com o ambiente e tudo mais. Em outras palavras, se as energias da interface energética são as responsáveis pela transferência de energia e informação do paracorpo para o corpo, e se elas refletem o padrão paragenético existentes antes da presente vida, como hipótese lógica, ao examinar as energias de um indivíduo, poder-se-ia reconhecer suas condições evolutivas. Claro, então o registro está aqui, presente, nesse momento, para ser explorado por quem sabe, por quem tem competência, e dessa maneira ajudar o processo. Então, muitas vezes, quando nós ainda não
nos lembramos de vidas passadas, quando a gente ainda não se lembra de muitas coisas, quando a gente ainda está ofuscado, quando qualquer coisa que seja, o plano é perfeito. A gente está oculto sobre isso aí para favorecer a nossa evolução nessa encarnação. O Wagner Borges traz com muita frequência o exemplo, né, como se um hindu que foi iluminado lá na Índia, em algum momento, que tinha clarividência, que é a capacidade de ver com os olhos extrafísicos, então ele vai enxergar o que existe, né, nessa realidade sutil, que teria clareaudiência, capacidade de ouvir sons e frequências além dessa ouvida pelos ouvidos físicos. Um indiano iluminado que tinha alto grau de desdobramento e etc., de repente se compromete na jornada evolutiva dele a encarnar, por exemplo, no Nordeste, como sendo um padre ligado à Igreja Católica. Ele vai encarnar como uma missão. Imagina se ele vier com todo o histórico dele aberto. Para ele entrar nessa cultura católica, do jeito que ela está hoje compilada, com os dogmas, com as crenças, com tudo mais, seria muito difícil, porque ele vai ter uma referência diferente e ele vai questionar. Então, muitas vezes, propositalmente, isso não é sinal de maior evolução ou menor evolução, propositalmente, as informações e memórias nos são ocultas para a gente poder melhor desenvolver a proposta encarnatória que a gente se comprometeu a fazer. Simples assim. Esse é um exemplo, existem outros inúmeros exemplos. Então, em outras palavras, se as energias da interface energética são as responsáveis pela transferência de energia e informação do paracorpo para o corpo, e se elas refletem o padrão paragenético existentes antes da presente vida, como hipótese lógica, ao examinar as energias de um indivíduo, poder-se-ia reconhecer a sua condição evolutiva. Que a pessoa vem oculta, mas não por isso. Você vai perceber pelas ações dela, pela maneira como ela se comporta, pela postura dela, a evolução dela. É outro jeito também de observar. Assim, a bioenergia ou a energia de todo e qualquer chakra constitui um tipo de DNA evolutivo da consciência. Contudo, essa é uma hipótese que ainda não pode ser testada, pois não dispomos de um instrumento de análise da paragenética que permita a observação de todos os aspectos necessários para a compreensão do registro informacional e evolutivo da energia. É natural que pouco a pouco surjam teorias e experiências que expandam nossa compreensão e, em consequência, os métodos de análise energética de que dispomos hoje, criando assim uma condição semelhante à que ocorre no amplo campo da genética e biologia molecular, que já dispõe de teorias e instrumentação que possibilitam a compreensão mais ampla dos processos genéticos, tais como nas áreas da epigenética e das técnicas de sequenciamento genético. Até onde se conhece, qualquer manifestação da consciência envolve algum tipo de energia correspondente à dimensão onde ela se manifesta. Além disso, a partir de certo nível evolutivo, no qual se inclui o ser humano, a própria manifestação está relacionada com a experiência da vida e do mundo ou realidade que a consciência percebe. Por sua vez, a vivência dessa realidade desencadeia algum tipo de sentimento ou resposta emocional, produzindo uma associação inseparável entre existir, pensar, sentir e a energia que possibilita a manifestação e a propagação dos três elementos anteriores. Sendo assim, a energia pessoal, consciencial, ou a energia própria da consciência está sempre impregnada de informações, conscientes ou não, de pensamentos correspondentes ao núcleo mental e das emoções correspondentes ao paracorpo da respectiva consciência. Então
é um bloco. E a gente vai falar desse bloco agora como sendo o padrão Pensene. Presta atenção. Assim, pode-se dizer que a consciência se manifesta por meio do Pensene, acrônimo formado a partir dos elementos pensamento, sentimento e energia. A expressão Pensene é usada para referir a manifestação indissociável, olha só, indissociável, ou seja, quando a gente está falando de energia, que a energia porta uma informação, que ela porta o quê? Quando é transferido de nós, seres humanos não iluminados, para qualquer outra coisa. Os animais, o ambiente, etc. Ela vem de um bloco só, carregada com os nossos padrões mentais e os nossos padrões emocionais. Então, quando a pessoa fala, eu já vou quebrar aqui agora, eu ia deixar para a próxima aula, mas eu já quebro aqui agora. Quando a pessoa vai fazer um curso de energia, seja reiki, jorei, cura prânica, passe, qualquer outra coisa, e fala assim, ah, é porque eu sou um canal de Deus e eu só estou transmitindo energia divina, para com isso. Se estivesse transmitindo só energia puramente divina, processo de cura seria a ordem do dia no planeta de hoje. Transmitir energia para uma outra pessoa, estaria curada. Que a energia divina ela é pura, ela é harmoniosa. Meia hora descarregando uma energia pura, harmoniosa, benevolente, você reestrutura. Imagina o que não reestrutura no corpo da pessoa. Então, olha as crenças, os mitos. Por isso que é de suma importância a gente prestar atenção com quem nós estamos trocando energia. Não é porque você vai num centro espírita que a pessoa que está lá aplicando passe, é óbvio que tem critérios, mas não é porque a pessoa está lá que, de repente, ela vai te favorecer. Não é porque você vai na Umbanda e, de repente, a pessoa está incorporada com o preto velho, que também a coisa funciona a mil maravilhas. Não é assim, certo? Então, a expressão pensene é usada para referir a manifestação indissociável desses três elementos, provenientes do núcleo mental, do paracorpo e das energias da interface energética, que carregam informação e nos conectam ao corpo físico, no caso da consciência encarnada ou intrafísica. No caso da consciência desencarnada ou extrafísica, refere a manifestação indissociável do núcleo mental, do paracorpo e da energia, associadas ao paracorpo e à paragenética, tá? Então, lá também, para quem está do outro lado, vivendo em corpo astral, padrão Pensene é igual. O Pensene é a manifestação, o Pensene é manifestado a cada nano instante de existência da consciência. Ele é, de certa forma, um registro informacional da energia e pode ser analisado de modo unitário, ou seja, um determinado pensene ou um tipo pensene isoladamente, ou de modo cumulativo, ou seja, o somatório dos pensenes emitidos em determinada vida, ou relativos a determinado assunto, ou manifestados em determinado local, e assim por diante. Então, o pensene é, portanto, a mínima e irredutível unidade energético-informacional da manifestação da consciência, tá? Então, aos canalizadores de plantão, entrou uma energia consciencial, entrou uma energia imanente, que a gente vai falar muito, energia pura ali, né? Uma energia qualificada, positivamente falando, entrou na gente, ela já se mistura. E aí o ponto é, ela está se misturando com o quê? Qual é a sua condição evolutiva naquele momento? Esse é o ponto-chave. Isso vai explicar o porquê certas pessoas terem mais resultados e menos resultados no processo de cura. Quando você vai num curador, né, específico, num curandeiro, num curador, quando você vai receber o passe, quando você vai receber o reiki de uma ou outra pessoa, por que que, em alguns casos, certas pessoas
que estão aplicando, né, energia, que estão, o curandeiro, o curador, tem maior potência no processo de rearranjo do que outras pessoas, considerando que a gente está falando da mesma técnica. Você vai falar assim, entre reikianos e reikianos, entre passistas e passistas, entre messiânicos e messiânicos, certo? Entre pretos velhos e pretos velhos, que estão incorporados nas pessoas. Então, por que que a gente pode comparar que muitas vezes, em alguns, a gente sente uma potência maior, a gente sente uma melhoria, uma resposta mais rápida, maior, entende? Porque a energia, ela acaba se envolvendo com o médium que está ali, com o parapsíquico que está ali, com o curador que está ali, a energia imanente. A rigor, a energia consciencial, ou aquela aplicada consciente ou inconscientemente pela consciência, sempre transporta informação, a qual, por sua vez, qualifica a energia. Portanto, não é possível se referir à energia proveniente da consciência sem considerar de modo indissociável a sua qualidade ou padrão informacional, que eu acabei de falar, né? Respectiva informação impregnada na energia provém dos veículos da consciência, como acima explicado. Assim, a carga informacional da energia varia segundo o veículo predominante da informação, ou seja, pode estar mais carregada de pensamentos e ideias derivadas do núcleo mental, ou de emoções e sentimentos derivados do paracorpo, e assim por diante. E o tipo de informação em si, ou seja, o nível cosmoético e a lucidez da referida consciência em seus anseios, traumas, limitações, intenções, expectativas, assim por diante. Eu vou falar muito, vai ter uma aula que eu vou falar muito de cosmoética, principalmente quando eu entrar no tema do Reiki, eu vou aprofundar bastante nessa questão de cosmoética, que é o ponto-chave, né? E aí ela completa aqui, ó, embora possa ser bastante incomum, supõe-se, a palavra que ela está usando, supõe-se que haja casos em que a energia manipulada pela consciência, então nós como consciência, que a energia manipulada pela consciência contenha grau de intensidade informacional muito baixo, ou por hipótese neutra, devido a estar mais próxima à energia imanente, natural. Ou seja, a pessoa está num grau de iluminação que, de fato, a energia divina que passa por ela é muito próxima da energia emitida a partir dela. Não foi assim que o Joel Goldsmith trouxe para a gente? Então, isso mostra o grau de comunhão com Deus que cada pessoa está. Para a gente acabar, tem mais pouca coisa aqui. O conjunto ou acúmulo de unidades energético-informacionais gera pouco a pouco um campo qualitativo de energias gravitantes associadas a determinado lugar, pessoa, tema, objeto e assim por diante. Esse campo com padrão específico é chamado de matriz energética informacional. Matriz, gente, significa média, tá? Então, quando você pega uma matriz, desculpe, ela está trazendo para a gente a ideia da média. Então, por exemplo, eu, Guilherme, eu sou o acúmulo, eu sou a média de tudo o que aconteceu comigo e de tudo que eu estou projetando para frente, de tudo que eu estou realizando hoje. Então, os traumas que eu carrego, os bloqueios que eu carrego, na intensidade que eles existem, com aquilo que eu estou resolvendo, com as virtudes e projeções positivas que eu traço. Então, tudo isso aí participa da minha matriz, orientando a média de como eu estou a cada momento. Porque a gente muda. De tempos em tempos a gente muda. Então a matriz energética informacional, ela pode influenciar as ocorrências associadas a ela, segundo sua qualidade informacional, fazendo com que certas ocorrências sejam mais prováveis ou provocando sincronicidades. As sincronicidades do Jung, né?
mas pode também ser intensificada ou alterada segundo as ocorrências a ela associadas. Assim, a matriz energética informacional de uma biblioteca terá um padrão consistente com as unidades energético-informacionais manifestadas ali. Portanto, apresenta um clima que predispõe e induz à concentração, ao estudo, à intelectualidade e ao emprego das capacidades mentais. Então, quando ela está falando um clima, são os estímulos que a gente recebe. Quando você chega num lugar e você percebe um certo estímulo que te leva a experimentar um clima ou outro. É disso que ela está falando. Em contrapartida, uma academia de ginástica possuirá um clima voltado para a preocupação com a plástica, a imagem pessoal, a atividade física e o emprego do corpo. Naturalmente, né? Somos influenciados pelo meio. E quando o meio está carregado desses campos energéticos, de maneira inconsciente, a gente recebe esses estímulos. Analisar a matriz energético-informacional de uma consciência, por exemplo, já é bastante mais complexo, pois consistiria na análise dos registros informacionais de todas as vivências daquela consciência, ao longo de suas vidas e períodos entre vidas, sejam essas vivências conscientes ou não, recordadas ou não. Então, aquilo que eu estava falando, né? Me colocando como exemplo. Matriz informacional de uma consciência reflete, portanto, seu nível de evolução e as características de sua personalidade única, pois as vivências pessoais e a maneira com que elas foram sentidas e processadas são exclusivas de cada consciência. Se a gente está mais cansado, é isso, a gente está cansado de saber, né, principalmente a partir do estudo da dinâmica da mente, o qual comentei com vocês de uma outra maneira, né, mas que se a gente pegar assim uns gêmeos, por exemplo, você vê nitidamente que os gêmeos vividos sobre o mesmo ambiente, sobre o mesmo tempo, tratado a partir das mesmas regras, eles vão encarar as coisas diferentes e assumir personalidades diferentes. Alguns traumas vão existir em um, outros traumas vão existir no outro, porque cada um foi interpretando, associando, guardando, respondendo, reagindo, né, e processando a vida de maneira diferente. Eu me perdi aqui agora. A matriz informacional de uma consciência reflete, portanto, seu nível de evolução e as características de sua personalidade única, pois as vivências pessoais e a maneira com que elas foram sentidas e processadas são exclusivas de cada consciência. Foi o que eu acabei de ler. Isso ilustra a temeridade em rotular uma pessoa ou chegar a conclusões demasiado amplas sobre alguém, tendo por base uma vida ou um momento de sua existência. A cada um de nós só nos resta usar o melhor do nosso autoconhecimento e capacidade de observação para compreender o máximo possível sobre nós próprios e os demais à nossa volta. Por isso que Jesus trouxe aquela máxima, né? Uma delas, né? Não julgueis, porque a gente não conhece, não dá para conhecer. Imagina o que tem no campo, né, energético de uma pessoa. Para quem é clarividente, consegue acessar memórias, clarividente com alto grau de desenvolvimento, consegue acessar memórias no campo de energia da outra pessoa. Incrível. Reviver cenas, observar padrões, tá tudo ali vivo, nítido. Ela vai trazer aqui mais para frente. Deixa eu ver se ela vai trazer agora. Dessa forma, considerando-se consciência como pluriexistencial, olha que tradução perfeita que ela está trazendo, né? Que explicação perfeita. Considerando-se a consciência como pluriexistencial, que tem uma série de vidas, multiveicular, que tem vários veículos de manifestação, as tendências de vidas passadas que ainda persistem registradas no paracorpo e que tenham provocado bloqueios ou distúrbios energéticos, ou que, ao contrário, tenham levado ao desenvolvimento de acuidade e sensibilidade chacrais, ressurgirão naturalmente
na existência atual ou em vidas futuras. Isso se dá devido à ligação para corpo-corpo e à contínua transferência energética entre ambos, por meio da interface energética. Logo, o que somos e desenvolvemos em termos bioenergéticos na presente vida tem a possibilidade ou tendência de se manifestar em existências seguintes. Então, tem muitas pessoas, né, principalmente ali quem estuda bastante apometria, que vai trabalhar diretamente nessas memórias, nessas informações registradas nesse nosso núcleo sutil. E ela vai, eu não sei aonde que ela vai trazer aqui, né, que tudo isso aí é um registro acumulado no nosso núcleo mental. Então, a gente passa a encarnar, desencarna, encarna de novo. O nosso registro de tudo que está acontecendo está no núcleo mental e por isso essas energias, esses imprints, essas percepções, esses impulsos vão sendo transferidos. A gente vai percebendo. Por isso, tendências de dons, tendências de certas virtudes, tendências de é, determinados padrões de teimosia e etc. Já faz parte da nossa paragenética. Então, em alguns casos, quando se trata de algo muito profundo ou marcante para a consciência, ou de algo adquirido em existência mais recente, a condição paragenética poderá manifestar-se mais cedo, ainda na criança, ou em alguns casos mais raros, no bebê. Os registros informacionais, unidades energético-informacionais, ou PENSENs, menos equilibrados poderão trazer disfunções energéticas que, em alguns casos, podem chegar ao ponto de induzir distúrbios físicos. Então, causa e efeito. Sempre assim, se eu sei analisar a causa a partir de óculos que me levam a observar melhor a multidimensionalidade, eu consigo ter uma compreensão mais profunda sobre a causa, para compreender melhor as consequências e como tratá-las. Observar os sintomas, então, né, me levam ali, se eu estou acostumado com essas lentes multidimensionais, multiexistenciais, observar os sintomas me facilitam compreender, através dessas lentes, a causa. Alguns autores consideram que informações desequilibradas no padrão energético pessoal precedam as enfermidades físicas, como sugere o médico Richard Gerber, citação dele aqui de 2000. Para a gente fechar, as condições físicas propícias ao aparecimento de certas enfermidades podem ser, em alguns casos, resultantes de fatores paragenéticos ou de fatores bioenergéticos mais recentes que afetam chakras relativos àquela área ou função fisiológica. Ele está falando que assim, né, a OLV, ou seja, assim um trabalho de harmonização energética, seus efeitos positivos podem produzir autocuras em diversos níveis, inclusive em alguns casos específicos, curas físicas. Os aspectos ligados à interface energética e à autocura ou à heterocura bioenergética são coadjuvantes valiosos em qualquer situação de recuperação de saúde física. Em alguns casos, dependendo da gravidade da causa da enfermidade e dos outros elementos relacionados a ela, a atuação energética pode até mesmo levar à remissão total da doença ou patologia. Contudo, jamais se deve abrir mão, de modo prematuro, das terapias convencionais. Isso é super importante, né? Eu vou ler esse pedaço aqui, ó. A medicina tem papel, obviamente, a medicina tem, obviamente, papel fundamental pelo fato de ser a área dedicada à saúde do corpo físico. Sendo assim, qualquer diagnóstico e terapia devem estar embasados nos conhecimentos e análises destas. As técnicas aqui apresentadas, embora sejam coadjuvantes valiosos, não podem ser tomadas como substituto para tratamento médico. É importante falar isso aí porque a pessoa vai se espiritualizando, entre aspas, ela vai entrando nessa realidade desse mundo exotérico, né, e dessa transformação esotérica,
e ela vai criando certos condicionamentos. Está achando que está evoluindo, mas está criando certos condicionamentos. Comentei com vocês de crença limitadora relacionada à questão dos animais. Né? A pessoa defende a unhas e dentes, questão dos animais, etc., mas está maltratando os seres humanos. Então, a incoerência suprema. Então, quer defender alguma coisa com unhas e dentes, seja como Gandhi. Então, a postura dele mostrava que ele tinha respeito, acima de tudo, à vida, porque ele praticava a ação não reativa, ação pela não ação. Ele praticava, ele vivia isso. Batia nele, ele não retrucava. Então, vocês que são radicais, seja no sentido dos alimentos, dos animais, da política, da religião, é um ponto aqui a se observar. Estou falando isso porque, naturalmente, muitas pessoas têm a tendência de, quando começam a entrar nesses temas, de achar que a medicina é besteira, de que certos produtos é besteira. Ah, não vou tratar com químico. Ah, eu não vou me suplementar com uma base química. Ah, eu sou é só o natural, só plantas e ervas que funcionam. Gente, ponderem, tá? Não vamos excluir os benefícios e avanços já conquistados até aqui. Medicina integrativa está dando uma reviravolta. Há médicos integrativos, já falei isso, há médicos integrativos e médicos integrativos, assim como há reikianos e reikianos, terapeutas e terapeutas, ou seja, dentro de cada universo existem pessoas boas e pessoas que não são tão qualificadas. Então, a gente precisa discernir entre um e outro, tá? E se vocês encontrarem um médico integrativo bom, ele vai saber trabalhar com esse olhar sistêmico, observando de uma maneira muito profunda quando que entra ali uma suplementação química, com uma suplementação natural, quando que você vai trabalhar com homeopatia, quando que você vai precisar ali de um remédio químico, quando que você vai, sabe, ele vai encaixar isso aí, encaixar tudo, quando que você vai trabalhar com fitoterápico, quando que, entende? É um processo a ser analisado, uma visão sistêmica. Quando que você vai precisar de uma terapia energética, ou quando vai precisar de uma psicoterapia, né, padrão. Então, para a gente finalizar agora, é o último parágrafo. O controle e lucidez quanto às bioenergias, a conscientização dos fenômenos multidimensionais e os registros e interpretações das parapercepções são do âmbito do núcleo mental da consciência, corpo mental ou mental soma, além do paracorpo. Assim, tanto a decisão de mover as energias quanto o comando para efetivar essa decisão são realizadas pelo núcleo mental, que por meio do paracorpo exerce a ação, energoação, diretamente sobre o veículo em questão, a interface energética. Todas as experiências vividas pela consciência, não importando em qual dimensão ou condição tenham ocorrido, são registradas pelo núcleo mental numa forma de memória integral, ou holomemória. Comentei que ali ia falar, falou no final. Então, o poder da intenção. Trabalhar com energia está diretamente ligado a conhecimento prático vivido que gera uma intenção com 100% de convicção. Esse 100% de convicção ou certeza sobre o resultado está diretamente ligado às experiências que a gente tem. Por isso que Jesus falava lá, né? Se você acreditar, se você acreditar, se a tua convicção foi igualzinho um grãozinho de mostarda que é muito pequenininho, você pode mover montanhas. Está dentro do corpo do espírito. Então, nada é impossível. O ponto é a gente se conhecer em profundidade e ter a certeza daquilo que nós somos capazes. E isso é uma jornada.
Então, o Valdo Vieira fala muito isso aí, do poder da intenção para poder se harmonizar e para poder impulsionar a tua energia para harmonizar a outra pessoa. Então, é preciso um grau de transformação imenso para trazer essa convicção de segurança, sabe? Segurança do que você é capaz. Mas é a segurança por coração. Porque ouvir que nós somos deuses e tudo podemos é um registro mental. Quando traz para o coração com um sentimento, é esse grau de convicção que a gente está falando. Então, pessoal, vou ficar por aqui. Agradeço vocês. Mais ou menos aí 1 hora e pouquinho a gente gastou aqui, né? 1 hora e 20, acredito eu. Agradeço vocês, agradeço aos mentores, agradeço a Deus pela oportunidade e a gente vai desenvolver no próximo tema tudo isso que a gente falou hoje. Esses elementos todos. Nós vamos mastigar aula a aula bem devagarzinho. Espero que vocês aproveitem bastante, porque conforme eu disse, é um tema que me encanta, que me inspira e que me traz muita alegria de entrar nele. Excelente domingo para vocês, um grande beijo e até a próxima.